A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. O verdadeiro humilde não se espanta com as próprias quedas. Já o orgulhoso, sim. Vamos aprender com o Padre Leonardo Wagner. Olá, meu querido paroquiano virtual, seja muito bem-vindo à nossa meditação da Quaresma de hoje. E hoje eu vou falar sobre a humildade nas quedas. Bom, todos nós somos pecadores e talvez esse tema da humildade seja um tema um pouco confuso para a gente, porque nós podemos pensar que a humildade seria a gente se autodepreciar ou a gente talvez um pouco se desesperar na hora dos pecados. Existe uma frase muito bonita de Santa Teresa ou Santa Teresinha, não sei se Santa Teresa falou, Santa Teresinha repetiu, que é assim: a humildade é a verdade. Anote aí no seu caderninho. A humildade é a verdade. Ou seja, a humildade não é o fingir que eu sou terrível, né? E você fala que é terrível, mas se alguém chegar e disser que você é terrível, você não vai gostar. Porque no fundo você está só se amostrando, só querendo, né? Mas você não reconhece de fato. Mas o que eu queria falar hoje é algo que talvez você não tenha percebido, mas que é bem comum nas pessoas que sofrem de escrúpulos. É o desespero, ou a angústia, ou a tristeza quando nós pecamos. Então, isso podemos chamar de falsa humildade. Como se houvesse uma grande surpresa em pecar. E eu, na verdade, fico muito triste ou revoltado porque eu não queria ser assim. Poxa, eu queria ser perfeito, eu não queria ter caído de novo naquele pecado, eu prometi a Deus. Não é a mesma coisa do arrependimento por causa do fruto. Como é que eu sei que o arrependimento é mais agradável a Deus ou menos agradável a Deus? Como é que eu sei que eu estou sendo movido por uma falsa humildade? Quando eu me revolto, quando eu me angustio, quando eu desanimo. É um fruto de uma tentação do demônio. O demônio deseja nos desanimar, até nos fazer desistir. Então, eu fico com aquela angústia, com aquela tristeza, porque caio. Vou dar um exemplo aqui da própria Quaresma. Você se propôs a rezar o rosário, a acordar 4 horas da manhã, dando um exemplo, ou a não comer doces, outra coisa assim, mas 3 dias depois você foi rezar o rosário, dormiu, ou não acordou, não levantou, desistiu, caiu na tentação, acabou comendo um doce, bebendo refrigerante, e aí você começa a se sentir mal: eu não presto para nada, eu me proponho, mas não vou adiante, e você começa a desistir da penitência que você fez. Então você não tem a humildade de simplesmente ver que eu sou fraco mesmo, eu tenho muito sono, eu preciso me esforçar mais, eu preciso me policiar, eu preciso fazer um esforço naquilo que eu me propus. Mesmo que eu caia, eu me levanto. Então o verdadeiro humilde, ele não se espanta com a queda, e se ele cai, ele rapidamente se levanta. E o orgulhoso é aquele que desiste.
Dá para entender? Então, aquele que simplesmente se revolta consigo mesmo, porque está com orgulho ferido, ele não queria fazer aquilo. Pode até ser fruto, o próprio penitência, o próprio propósito de quaresma pode ser fruto de uma certa vaidade. Eu vou fazer um monte de coisa, porque eu acho que eu sou capaz. Eu vou rezar o rosário de joelhos, eu vou ler 5 capítulos da Bíblia, eu vou para a missa todo dia, vou a pé, faz um monte de coisa. Fruto da fantasia da pessoa, né? Quer imitar São Francisco, quer imitar sei lá quem, muito bonito. Só que você não percebeu que você não é capaz de fazer aquilo, né? Você não foi humilde o suficiente para ver a sua capacidade humana. Eu até citei em outra reflexão aqui, a pessoa que quer acordar 4 horas da manhã, mas ela só consegue dormir meia-noite. Bom, tem 2 razões. Ou você só consegue dormir meia-noite porque você fica procrastinando, né, olhando Reels, ou então porque você tem criança e você tem muita coisa para fazer, você é casado, você tem um trabalho, enfim. Você não consegue dormir antes por causa das suas obrigações de mãe ou de pai. Nas 2 opções, aliás, as 2 opções podem ser vistas com humildade ou não. O que seria ver com humildade? Eu não posso acordar 4 da manhã e dormir meia-noite. Então, eu não posso fazer a penitência de 4 da manhã, porque senão eu vou perder minha saúde. Se eu perder minha saúde, eu não vou rezar, não vou trabalhar, não vou fazer o que eu tenho que fazer. Ou, não, eu posso dormir mais cedo. Então, a minha penitência, na verdade, é dormir mais cedo, para poder acordar 4 da manhã e rezar o rosário, né? Um exemplo, porque muitas pessoas no Brasil estão fazendo essa penitência que eu acho ótimo. Tá? Parabéns. Então, na quaresma, e para a nossa vida, né? Isso não é só na quaresma, para a nossa vida, mas que na quaresma nós estamos olhando mais os nossos pecados, pensemos, a verdadeira humildade é reconhecer que eu sou fraco. Se eu caio, eu peço sinceramente perdão a Deus e me levanto e tento de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e eu vou assim até eu me libertar do meu vício, do meu pecado, até o último dia da minha vida, se assim for preciso. Nunca desistir é o fruto da humildade. Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado sua Mãe Maria Santíssima. Jesus, venho a ti, aceita meu clamor e minha oração. Meu Jesus, estou aqui, preciso do carinho de tuas mãos, acariciando meu coração endurecido e machucado, que não sabe perdoar, fechado somente na razão estás. Então ensina-me, Senhor, a amar e a entender que para amar é preciso se humilhar. Jesus, manso e humilde de coração, viver com este coração eu não posso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Meu Jesus, venho a ti, aceita meu clamor e minha oração. Meu Jesus, estou aqui, preciso do
carinho de tuas mãos, acariciando meu coração endurecido e machucado, que não sabe perdoar, fechado somente na razão está. Então ensina-me, Senhor, a amar e a entender que para amar é preciso se humilhar. Jesus, manso e humilde de coração, viver com este coração eu não posso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, viver com este coração eu não posso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glórias uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Glória
agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus, depois de falar de toda a questão do testemunho, daqueles que creem nele e o testemunho de João Batista, ele, então, olhando para os fariseus, diz: mas como podeis crer, vós que dais glória uns aos outros e não procurais a glória que vem do único Deus? É interessante nós notarmos que a vanglória, ou seja, a glória vazia, é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm para crer e crer em Deus. Por isso, vamos nos deter um pouco nesta doença espiritual que nem sempre é enxergada. As pessoas, assim, começam a fazer as coisas certas, as pessoas se convertem, se tornam bons católicos, bons cristãos, se livram daqueles vícios mais grosseiros, da bebedeira, do sexo desregrado, do roubo, dos assassinatos, mas não se livram da vanglória. E por que isto? Porque os pecados, quanto mais espirituais e sutis, mais graves eles são. E para nós, seres humanos, que vivemos em contato com o mundo material, mais imperceptíveis eles são. Veja, Satanás nunca teve uma única relação sexual, Satanás nunca se embriagou, nunca consumiu drogas, Satanás não precisou roubar dinheiro, porque ele não precisa de dinheiro. Satanás não precisa de nada desses pecados grosseiros que nós realizamos. Mas ele, sim, é soberbo e vaidoso. E exatamente aqui está a grande dificuldade dos fariseus. Os fariseus são homens que vivem uma vida reta, são católicos convertidos que fazem a coisa certa, mas pela razão errada. Fazem a coisa certa, mas em toda ação certa que eles realizam, existe ali uma mancha, uma nódoa, como se fosse um rio de lama por debaixo de tudo que torna aquelas ações ímpias. Por quê? Porque procuram a glória uns dos outros. Estão procurando a glória humana, a glória vazia, uma vanglória. Mas, se nós queremos ser de Deus, então o primeiro passo que nós precisamos dar, até mesmo antes de ter fé, é nos humilharmos na presença de Deus. Vermos a nossa miséria. É interessante notarmos no Evangelho como aqueles que reconhecem a própria miséria e se humilham diante de Jesus terminam crendo. A mulher pecadora que se prostra aos pés do Cristo, chorando aos seus pés e enxugando com seus cabelos, perfumando os pés de Nosso Senhor, essa mulher crê. A prostituta arrastada aos pés de Cristo no templo, ela crê. O bom ladrão humilhado na cruz, ele crê. E tantos outros pecadores que, pequeninos e humildes, dizem: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Mas os soberbos não creem. É bem verdade aquele chamado grito do Redentor de Jesus no Evangelho de São Mateus: eu vos louvo, Pai, porque revelastes estas coisas aos pequeninos e as escondestes aos sábios e entendidos. Pseudo-sábios, pseudo-entendidos. Se você está tendo dificuldade de ter o passo da fé, talvez a primeira coisa que você precise fazer é ficar de joelhos. Porque se prostrando diante de Deus e reconhecendo sua miséria, ali a fé poderá realmente brotar no seu coração. Como podeis crer, vós que dais glória uns aos outros e não buscais a glória que vem do Deus único? Que Deus abençoe você.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome altíssimo. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome altíssimo. Anunciar de manhã teu amor leal e à noite a tua fidelidade. Anunciar de manhã teu amor leal e à noite a tua fidelidade. Agora, glória, glória, glória ao Senhor. Glória, glória, glória ao Senhor. Minha vitória chegou. Glória, glória, glória. Minha vitória chegou. Eu me alegro, Senhor, com os teus feitos. As obras de tuas mãos me levam a cantar de alegria, de alegria, de alegria, de alegria. Agora, glória, glória, glória ao Senhor. Glória, glória, glória ao Senhor. Minha vitória chegou. Glória, glória, glória. Minha vitória chegou. Vocês. Glória, glória, glória. Glória ao Senhor. Agora minha vitória. Glória, glória. Minha vitória chegou. Força. Glória, glória, glória ao Senhor. Glória, glória, glória ao Senhor. Glória, glória, glória. Minha vitória chegou. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. Dia de Graça e de Interrupção do Trabalho, número 2187 e 2188. Santificar os domingos e dias de festa exige um esforço comum. Cada cristão deve evitar impor sem necessidades ao outrem o que o impediria de guardar o dia do Senhor. Quando os costumes, esporte, restaurante, etc., e as necessidades sociais, serviços públicos, etc., exigem de alguns um trabalho dominical, cada um assuma a responsabilidade de encontrar um tempo suficiente de lazer. Os fiéis cuidarão, com temperança e caridade, de evitar os excessos e as violências causadas, às vezes, pelas diversões de massa. Apesar das limitações econômicas, os poderes públicos cuidarão de assegurar aos cidadãos um tempo destinado ao repouso e ao culto divino. Os patrões têm uma obrigação análoga com respeito a seus empregados. Dentro do respeito à liberdade religiosa e ao bem comum de todos, os cristãos precisam envidar esforços no sentido de que os domingos e dias de festa da Igreja sejam feriados legais. A todos tem de dar um exemplo público de oração, de respeito e de alegria, e defender suas tradições como uma contribuição preciosa para a vida espiritual da sociedade humana.
Se a legislação do país ou outras razões obrigarem a trabalhar no domingo, que apesar disso, este dia seja vivido como dia de nossa libertação, que nos faz participar desta reunião de festa, desta Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão inscritos nos céus. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 3 de abril, nós recordamos São Ricardo de Chichester. Ele nasceu no ano de 1197, na Inglaterra. E desde pequeno, de uma família muito pobre, ele se destacava nos estudos, mas devido à simplicidade de sua família, à falta de recursos, teve algumas dificuldades para prosseguir nesses estudos. Ele também ficou órfão, porém, com muita dedicação e sacrifício, conseguiu terminar os estudos e se tornou professor na Universidade de Oxford. Muito inteligente, mais tarde também se tornou reitor da Universidade de Oxford. Conhecido pelos frades da época, os franciscanos e os dominicanos, duas ordens nascentes naquele tempo,
ele foi nomeado bispo. O rei Henrique III não aceitou a sua nomeação. Mesmo assim, ele foi ordenado e se colocou à frente da diocese de Chichester. E ali ele amou muito o seu povo, principalmente os mais pobres. Qual foi a trajetória cristã de São Ricardo? Ele encontrou uma igreja que estava assolada pela luxuosidade de muitos clérigos e que precisava de uma reforma. Os mosteiros já não viviam uma vida estrita de contemplação e de penitência. Houve então um relaxar na regra dos mosteiros da sua região. E então São Ricardo, ele anunciava uma reforma, seja no clero, seja nos mosteiros, mas também junto da nobreza, porque ele percebia que as pessoas que tinham muitas posses, muitas terras, estes buscavam a religião por pura superstição e na realidade não tinham uma verdadeira fé, a fé católica. Se diziam até católicos, mas buscavam as coisas de Deus quando lhes interessava e por superstição. E assim, São Ricardo soube amar o seu povo e trazer a reforma do clero, do mosteiro, da nobreza e principalmente a instrução e o amor aos pobres e humildes de sua diocese. São Ricardo teve essa dificuldade de não ser reconhecido pelo rei da Inglaterra, Henrique III. Porém, mesmo não reconhecido como bispo, ele agia clandestinamente para visitar os pobres e atender o seu povo. Tamanho era o coração de pastor e de bispo que amava e ensinava o seu povo o caminho do céu. Peçamos hoje a intercessão de São Ricardo. Ele foi bispo de 46 anos até 56 anos de idade, portanto 10 anos como bispo de Chichester, e morreu no ano de 1253. Peçamos a sua intercessão pelas tuas intenções. Deus eterno e todo-poderoso, que pusestes o bispo São Ricardo de Chichester à frente do vosso povo, amparai-nos por sua intercessão com vossa solicitude de Pai, que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Ricardo de Chichester, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Vem e eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim, de onde vim e aonde vou, por onde irás, irei também. Vem e eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá seu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei.
luz. Vem e eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira. Sim, eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Vem que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. O povo cristão tem manifestado o seu amor a Maria, multiplicando as expressões da sua devoção. Hinos, orações e composições poéticas, simples e por vezes de grande valor, permeados do mesmo amor por aquela que, pelo crucificado, foi dada aos homens como mãe. Entre estas expressões, algumas têm caracterizado profundamente a vida de fé do povo crente. À piedade mariana correspondeu depois uma riquíssima produção artística no Oriente e no Ocidente, que fez com que inteiras gerações apreciassem a beleza espiritual de Maria. Pintores, escultores, músicos e poetas deixaram obras-primas que, pondo em evidência os diversos aspectos da grandeza da Virgem, ajudam a compreender melhor o sentido e valor da sua alta contribuição na obra da redenção. A arte cristã reconheceu em Maria a realização de uma humanidade nova, que corresponde ao projeto de Deus e, por isso, um sublime sinal de esperança para a humanidade inteira. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos, para que continuemos caminhando com Jesus. de corpo e de alma, crendo que Deus tudo fará. Como Maria, eu quero me entregar, de corpo e de alma, crendo que Deus tudo fará. Não temerei se acaso tua vontade, Senhor, for maior que eu. Se
Se Maria acreditou, eu também o farei. E não temerei se acaso tua vontade, Senhor, for maior que eu. Se Maria acreditou, eu também o farei. Maria, mãe de Jesus, és exemplo de esperança em Deus, nas promessas daquele que é e sempre será. Maria, mãe de Jesus, és exemplo de esperança em Deus, nas promessas daquele que é e sempre será. Eu quero me entregar de corpo e de alma, crendo que Deus tudo fará. Como Maria, eu quero me entregar de corpo e de alma, crendo que Deus tudo fará. Não temerei se acaso tua vontade, Senhor, for maior que eu. Se Maria acreditou, eu também o farei. Não temerei se acaso tua vontade, Senhor, for maior que eu. Se Maria acreditou, eu também exemplo de esperança em Deus, nas promessas daquele que é e sempre será. Maria, mãe de Jesus, és exemplo de esperança em Deus, nas promessas daquele que é e sempre será. O Senhor dos Senhores, teu Espírito exultou no Salvador. Tua alma engrandeceu o Senhor dos Senhores, teu Espírito exultou no Salvador. Maria, mãe de Jesus, és exemplo de esperança em Deus, nas promessas daquele que é e sempre será. Maria, mãe de Jesus, és exemplo de esperança em Deus, nas promessas daquele que é e sempre será. Aquela que acreditou nas promessas do seu Senhor, aquela que acreditou nas promessas do seu Senhor.